Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayani Namine Sri Krishna Lila Katane Sudakshan Adhari Madhuri Gunashantam Paravarenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasa Namami Ridadina Bhakta Shuru Manincha Sri Krishna Padabda Vritaya Karidi Chaitanya Lila Matasara Saram Narayanantam Satatam Prapadi Tavavasmi, Nadivami, Tvayavina, Iti Vinyayaraditvam, Nayaman Charanatikam, Mahagranta Jagadana, Kijay Shila Bhaktivinoda Thakur, Kijay Shila Gurudeva. Então, voltando aqui ao belíssimo Jaiva Dharma, a gente vai entrar no capítulo 28, intitulado Rasa Tattva Mukhya Rati. O título já. Então fala assim. No outro dia, Vijaya Kumara e Vrajanata, são os inquisidores aqui, né? Tio e sobrinho, como de costume, né, foram até os pés de lótus de Sri Gopala Guru Goswami e, após oferecer seu Shashtanga Dandavat Pranama, começaram a fazer perguntas a fim de esclarecer os temas que eles tinham discutidos no dia anterior. O Radhanatha então fala assim: Prabhu, de tudo que você explicou sobre Vibhava, Anubhava, Satvika Bhava e Vyabhichari Bhava, que são os ingredientes de raça, como a gente viu, né, da outra vez, é como se você fosse fazer um bolo e esse bolo tivesse esses ingredientes. Então, raça, essa doçura tem esses 4 ingredientes que foram explicados, né, nos outros dias. Então, ele fala, né, parece que todos eles parecem ser todos bhavas. Então, onde é que o Sthai Bhava está entre eles? Né? Sthai Bhava, você lembra que ele foi o capítulo anterior, que é o bhava inerente, aquele bhava fixo, ou seja, aquele sentimento, aquela emoção fixa. E o Goswami responde, né, o guru deles. É verdade que todos eles são bhavas. Sthai Bhava é aquele sentimento que subjuga todos os bhavas, os sentimentos compatíveis, tais como rácia é o riso, né? Assim como os bhavas incompatíveis, tais como a raiva, a ira, e que predomina e continua a reinar como se fosse o imperador de todos os outros bhavas. Né? Então, de novo, está aí bhava, aquele bhava que predomina, que é imutável, né? E tem emoções que vêm e vão, como a gente deu o exemplo anteriormente, de uma pessoa, normalmente ela é tranquila. Eu li um livro de uma pessoa que era investigador do FBI, da CIA, e ele fazia, ele entrevistava, né, as pessoas suspeitas para saber se estavam mentindo ou não. E ele tem, óbvio que essa é uma analogia, e ele falou assim que é muito difícil você saber quem mente ou não. Inclusive ele dá aula para o pessoal da FBI para fazer os inquéritos, essas coisas. E ele falou que primeiro você tem que saber como a pessoa é. Né? Se a pessoa o padrão daquilo da pessoa. Então, se ela foge do padrão, ela pode estar mentindo, não. Ele dá exemplo, né, que uma pessoa pode estar nervosa, mas não é porque ela está mentindo, está escondendo algo. Porque é a primeira vez que ela está na polícia, né? Então, óbvio que ela pode estar nervosa. Então, não tinha um padrão fixo. Então, em analogia aqui, o Bhava, né, tem um sentimento fixo, só que as coisas vêm e vão de acordo com as lilas de Krishna, né? Com o relacionamento que ele tem com Krishna. Só para ter uma ideia. Tanto que ele falou que tem bhavas compatíveis e incompatíveis, como o riso e a ira. Lembrando todo que são sentimentos, são fluxos de prema, do amor divino, né? Não tem nada a ver com a matéria. Sthai Bhava é o Rati, ou Bhava, Rata é sinônimo de Bhava.
que o Bhakta tem no seu coração por Krishna, por identificar-se como o Ashraya e Krishna como o Vishaya. Ou seja, o Ashraya é aquele que tem esse sentimento e Vishaya é aquele que recebe o sentimento, né? Krishna, ele recebe o sentimento de todos. Tanto que é interessante que Krishna, ele não tem Staibhava, né? Ele não tem uma coisa fixa, ele muda de acordo com o amor de cada um. Por isso que ele vem como Mahaprabhu, né? Para sentir o que Radharani tem. Radharani tudo que ela sente é por Krishna. Krishna, ele vai reciprocar com várias pessoas, com vários bhaktas, né? Então ele não conhece o que é ter um amor unidirecionado. A gente até falou isso aqui, porque às vezes Krishna vai se encontrar com Radharani. Ele ama Radharani, mas ele encontra às vezes com Shaibia ou Padma, que são os correlativos de Lalita e Vishaka em relação a Radharani. Então ele está indo se encontrar, ele se desvia, porque Padma fala assim, ó, Krishna, né? Minha Swamini, Chandravali, quer encontrar com você, ele vai. Ali, né? Radharani não vai se desviar por nada. Então, Krishna vem como Mahaprabhu para tentar saber o que é isso. Bem interessante. Tanto complexo, mas interessante, né? Na descrição dos ingredientes de raça, vocês veem que a Ashraya, que são as divas, né? Não divas necessariamente, que são seres especiais, esses aí também divas, foram classificados dentro de Vibhava como Alambana, né? Então aqui tem até fiz um organograma aqui. Então o que acontece? Né? Nesses ingredientes de raça, o primeiro tópico aqui é Vibhava, que é dividido em Alambana, né? Que são Ashraya e Vishaya, são Krishna e os outros seres, e o Udipana são os estímulos. Então, de novo, na descrição dos ingredientes de raça, vocês veem que Ashraya, né, foi classificado dentro de Vibhava como Alambana. Alambana é o apoio, é o suporte, a fundação daquilo ali, né? Então, para ter essa raça, essa doçura do relacionamento, tem que ter uma fundação, né? E essa fundação, justamente, são dois, né? Aquele que tem esse amor, aquele que recebe o amor. Por isso que essa concepção de raça, ela não se encontra na filosofia Advaitavada, né? O personalismo que a gente chama assim. Então isso não vai ter porque não tem esses dois, né? Então essa complexidade do amor não existe. Vai ser aquela coisa homogênea, né? Vai ser um amor sem amante, sem amado. O amor em si, né? Se é que existe isso. Não corroboramos com isso, né? Claro. Aquele bhava que traz outros bhavas sob seu controle e aceita algum deles como motivações para a raça e alguns como assistentes para saborear essa raça, acontece, né? Nessa posição predominante, embora ele tenha a forma de um bhava desfrutável, ao mesmo tempo, ele também usufrui de outros bhavas por si. Estudem isto muito profundamente e reflitam em como o Staibhava é diferente de outros bhavas. Rati, na forma de Staibhava, pode tanto ser primário quanto secundário. Portanto, existem dois tipos de Rati, Mukhya e Gaunarati. Mukhya vai ser sempre principal, Gauna secundário, né? Tudo bem? Aí o Vrajanatha fala assim, vem cá, o que é Mukhyarati? Né? Esse sentimento principal. O Goswami diz que, no contexto de Bhava Bhakti, Mukhyarati é esse sentimento caracterizado por Shuddha Sattva
Visheshatma Swarupa, ou seja, o Swarupa singular dentro do estado da bondade pura, né? Shuddha Sattva Shuddha, a gente sabe que é puro, Sattva, a bondade pura, né? Então, uma forma que tem uma característica única, Vishesha. Pradhanatha fala assim, ó, ouvindo suas deliberações puras hoje, né, toda a minha concepção errônea que eu desenvolvi sobre esse tema Rati, né, foi quando eu estava estudando o Alankara Shastra. Alankara Shastra, Shastra, uma escritura sobre arranjos poéticos, né, decorações poéticas. Hoje, eu entendi apropriadamente que Bhagavata Rasa surge dentro do Swarupa, da sua forma pura da diva, como uma inclinação natural do seu Atma. Então, tudo isso vai surgir da sua própria pureza, né? É por isso que a gente não considera o Vaishnavismo como uma religião, como a gente vê aqui, que pode trocar ou não. Então, o Vaishnavismo mesmo, que é um sinônimo de Jivadharma, né? Jivadharma quer dizer o quê? A natureza do eu. Quer acredite ou não, a natureza de algo vai funcionar. Ou seja, quer eu acredite que o fogo queima ou não, ele vai queimar. Então, a religião mesmo, no sentido profundo, é a expressão do eu. Né? Quer eu saiba ou não, quer eu sinta ou não, a verdade ela não vai mudar se eu souber ou não. Ela vai continuar, vai fluir. Né? Agora, a gente que tem que descobrir qual é essa verdade. Né? Então, os Vedas eles ajudam a gente a descobrir isso. Então, Vaishnava Dharma ou Jaiva Dharma é o movimento do eu, né? Que agora está, né, esquecido, digamos assim, está bloqueado por, por outros dharmas que a gente tem agora, enquanto está dentro de um corpo físico, né? Então, isso que é interessante, que tem muita briga religiosa, né? Assim, né? Por quê? Porque a gente não conhece isso. No momento que a gente conhecer isso, não só conhecer intelectualmente, mas viver isso, né? Isso é uma maravilha. O Rati, pelo qual os autores mundanos referem-se, né? Então, Rati é fogo, porque às vezes eles usam Rati como sinônimo de bhava, como um sentimento, uma emoção, né? Mas é só, gramaticalmente falando, é uma emoção. Aí vai depender do contexto. Então, de novo, o Rati no qual os autores mundanos referem-se somente é experimentado dentro da condição do corpo grosseiro da diva e da mente e do Chitta, do corpo sutil. Agora, eu entendi, por meio de sua explicação, que raça, que é a riqueza exclusiva, desculpa, que raça é a riqueza exclusiva da diva pura. Okay. Pela misericórdia de Ladini Shakti, aquela Shakti, energia amorosa, não, de Radharani, no qual é personificada em Radharani, tá? Pela misericórdia de Ladini Shakti, a diva condicionada pode percebê-la num grau assim diminuto. Por favor, explique os diferentes tipos de Shuddha ou Mukhyarati para nós, né? Esse rati, essa emoção primária, principal. Quando o Guru Goswami viu a compreensão do Tattva, né, dessa filosofia do Vajradhanath, ele começou a chorar copiosamente. Abraçando o Vajradhanath, ele disse assim: hoje eu fiquei abençoado, né, por ter um discípulo como você. Agora ouça, existem dois tipos de Mukhyarati. Né? O Mukhyarati que nutre a si mesmo,
né? Ele vai chamar de Swarta Mukhyarati, e o Mukhyarati que nutre outros sentimentos, outros Parata Mukhyarati. E o Prajnata fala assim, qual é o primeiro? Esse aí que se nutre, se autonutre. Então ele fala assim, Goswami, o Swartarati apoia e nutre a si mesmo por meio de bhava, de sentimentos compatíveis, enquanto os bhavas incompatíveis criam um remorso, uma apatia nele. E ele fala agora, qual é o segundo? Qual é esse ato que nutre os outros sentimentos? Esse sentimento que nutre os outros sentimentos. Okay, vamos lá. Goswami diz que Parartha Mukhyarati acomoda tanto os bhavas compatíveis quanto incompatíveis por contraí-los, que ele vai chamar de Sankutita. Né? Existe também outro modo de classificar o Mukhyarati, e Brahma fala qual é esse modo. Mukhyarati, o Mukha principal, é dividido ainda em 5 partes. Ai, ai, ai. Né? Shuddha, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura. Ele continua. Assim como o próprio Sol é visto numa variedade de modos, quando ele é refletido em diferentes superfícies, tais como o cristal, de forma similar, especialidades deste Staibhava surgem, né, de diferentes receptáculos de Rati. Ou seja, trocando miúdos, né, vão ter vários sentimentos, né, em relação a Krishna. E ele enumera uns 5. Aí ele falou, por favor, explica o primeiro desses 5 aí que foram divididos, né? O Mukhyarati foi dividido agora em 5, depois foi dividido em 2. E ele fala assim, oh meu Deus, agora vai dividir de novo. Ai, 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 né? É muita coisa. Então, Goswami falou, existem 3 tipos de Shuddharati, né? Que já é a divisão da divisão. Existe o geral, que ele vai chamar de Samaniya, ou aquele que é claro, Swacham, e o tranquilo, Shanta. O geral, esse rati geral ou comum, né, é o rati das pessoas comuns, das meninas em relação a Krishna. Swacha, que é o claro, puro, né? Varia de acordo com os relacionamentos do sadhaka, com diferentes tipos de bhaktas, cada um deles que tem a sua própria disposição e tipo particular de sadhana. Esse rati é também completamente puro como cristal e reflete o bhava de qualquer tipo de bhakta sangha que o sadhaka tem, dos sangues, né, dos companheiros que essa pessoa tem. É por isso que ele é chamado de claro, que ele reflete, né? Aqueles que têm esse rati, algumas vezes chamam Krishna de Prabhu e oferecem preces a ele, chamando-o de Mitra, de amigo, e brincam com ele, né? Contam piadas, e algumas vezes eles mantêm e nutrem Krishna, né? Considerando como seu filho. Outras vezes, eles de forma brincalhona, né, divertida, dirigem-se a ele como canta, que quer dizer amado, e algumas vezes eles têm esse sentimento de que ele é Paramatma. Samabhava, que vai ser o segundo, né? É o Ananda que surge na mente daquele que, estando dotado com a qualidade de equilíbrio, dispersa, né, todos os desejos pela gratificação sensória da mente. O Rati, que naturalmente que balanceia, equilibra as pessoas, tem por Krishna, surge do conhecimento de Paramatma, é chamado de Shanti Rati. Né?
Então, ele vai ver todo mundo meio igual. Shanta quer dizer tranquilo, né? Pacífico. Esse Irate é chamado de puro, e não misturado, mas é puro, não está misturado, Irate, porque ele não tem conexão com os gostos presentes nos outros sentimentos. Então ele só tem aquilo ali, ele não sente o que os outros sentem, ele é neutro, mais ou menos. Esses três tipos de Irate, Dasya, Sakya e Vatsalya, também são divididos, ainda em duas categorias, chamadas exclusivo e congestionado. Né? Um exclusivo é como se fosse uma via exclusiva, não tem aquelas negócio de a via do ônibus, e tem outros que se congestionam, misturam um bocado de coisa. Esse como se fosse só uma coisa, né? E o outro congestionado, que é chama de Sankula. Em que Valarati, que é esse primeiro, né, que é exclusivo, essa pista exclusiva, somente um tipo desse sentimento ativo, sem sequer, né, um traço de qualquer outro tipo. Em Vraja, esse Kevalarata é exibido pelos servos tais como Rasala, em amigos tais como Sridhama, e nos superiores de Krishna, como o próprio pai dele, Nanda Maharaj. O congestionado, Sankula, é aquele no qual dois ou mais tipos de ratas estão combinados juntos. O rata de Udava, Bhima e eh, a, a ama de Srimati Radhika, chamado Mukara, é chamado de Sankula Rati. Né? Eles têm sentimentos meio ambíguos num sentido. O Dava, ele, ele é um ministro de Krishna, mas ele vai para Vrindavana e ele fica assim meio, caramba, ele sente um pouquinho ali o degrau pequeno, né, que as meninas falam, o que o pai dele fala. Quando o Dava chega em Vraja, né, e a Shoda, ela está num canto escuro, assim, pálida, esquálida, chorando. E ele fica assim, mas o que está acontecendo? Né? Ela está morrendo de saudade de Krishna, ela não cozinha mais. E ele começa a sentir um pouquinho daquilo ali. Gente, esse pessoal aí é muito avançado. Né? Ele vai pro Nanda Maharaj está meio perdido, assim, enlouquecido, de saudade de Krishna. Então, vamos lá. O Vrajanatha fala assim, primeiramente, eu tinha a concepção que não existia Shantarati nos devotos de Vraja, mas agora eu posso ver que ele também existe neles, né, até um certo ponto. Os poetas mundanos pensam que não existe rati em Shantadharma, não existe essa emoção em Shantadharma. Mas isso é certamente visível no rati para Brahma, né, para Deus. Agora, explique os sintomas de Dasya Rati. Então, esse Shanta purão, não existe mesmo em Vraja, no sentido que é igual, nesse sentido, mas tem uma misturinha. Tem uma misturinha. Teoricamente, as árvores estariam, a grama estaria em Shanta Rati, né? Mas eles têm um pouco de Dasya. Krishna está caminhando, está muito sol. Então, as árvores elas se expandem para cobrir, para proteger Krishna do sol. Então, tem uma coisa de Dasya Rati também. Tem uma, né? Krishna de repente senta ali sobre debaixo de uma árvore, né? Encosta ali. Imagina se Krishna encosta a árvore já produz um fruto, pum, derruba para Krishna. Nutri, Vatsalya Rati, né? Então elas não tem esse Shanta que a gente pensa do impessoal, né? Então, vamos lá. Ok. O meu me fala aqui, sorry.
Dasyarati, que é, né, esse sentimento de servir, ou Priti, já botou outro nome, é o rati composto de sentimentos de referência serviçal que surgem da concepção, entre aspas, Krishna é meu mestre e eu sou seu servo. Aqueles que têm apego a tais sentimentos não têm priti amor por nada mais. Aí, Vrajanata, qual é o sintoma de Sakya amizade? Goswami diz que em Sakyarati existe uma confidência muito firme, uma confiança em Sri Krishna. E ele pensa que Krishna é igual a ele mesmo, né? Sakyarati é caracterizado por brincadeiras, né, por risos e assim por diante. Né? Então a gente sabe que Sakyarati, Krishna é meu amigo, a gente brinca, né, rola no chão, faz bagunça, ri pra caramba, come juntos. Por favor, descreva os sintomas de Vatsalya. Goswami diz que Vatsalya Rati é, é, compor, é sentida pelos superiores a Krishna, né, Gurujanas são superiores a Krishna, é composto do desejo de mostrar favor e bondade a ele, de favorecê-lo. Nesse rati, existem atividades tais como nutrir e proteger Krishna, realizar rituais para Krishna, para que ele seja auspicioso, oferecer bênção e tocar, engraçado, tocar seu queixinho, não fazer assim. Então a gente sabe também, de novo, que Vatsalya é do pai e mãe de Krishna, não só deles, mas todos os mais velhos, pessoas mais velhas, os seniors a Krishna, que tem-no como filho. Vrajanath fala, agora, por favor, seja bondoso conosco e descreva Madhura Rati. O Swami diz que este Rati, entre as golpes com olhos de corça de Vraja e Sri Krishna. Ele botou, é bonito, né? Olhos de corça, que a corça, quem já vê esses programas de animais, você vê que os veados são preocupados, que eles são alvo, né, dos predadores. Então eles estão sempre assim, olhando para cá e para lá. Quando eles vão beber água, né, que é o momento que eles estão muito frágeis ali, pode vir um jacaré, pode vir um tigre por trás, um leão. Então as costas elas estão sempre muito irrequietas, estão sempre procurando, olhando de lá para cá. Então as golpes também estão sempre olhando, estão procurando Krishna. Krishna é Hari. Hari quer dizer leão também. Então elas procuram, tem Krishna. Na verdade, elas estão loucas para serem presas por as presas de Krishna, desse Hari. Então, de novo, né? Vamos lá. Isso é entre as golpes de Vraja e Krishna, no qual existem 8 tipos de encontros e desfrutes, começando com lembrar, ver e assim por diante. Isto fica expresso nas atividades tais como lançar olhares de soslaio, expressões, indicações por meio das sobrancelhas, de sorrisos doces, né, e do riso também. Então existe toda uma comunicação, né, entre as golpes e uma comunicação silenciosa, digamos assim, entre eles, né, por meio de olhares, troca de olhares, né? A gente vê que os amantes até nesse mundo também são assim, né, dá uma risadinha, faz assim, né? Tem esses trejeitos que denotam essa comunicação. A pessoa quando já está muito íntima da outro casal, o outro já sabe mais ou menos o que vai acontecer, o que ela vai fazer, quando ela está assim, quando ela está assado, quando ele está assim, assado. Né? Fala, ó, vai para lá, vai para lá. O Rati vai ficando cada vez mais doce, mais desfrutável, quando ela
desse Rati, vai progredindo de Shanta até Madura. E ela, ele está botando Rati como ela, né, no feminino, brilha eternamente dentro das variedades dos Bhava Bhaktas. Então, até agora, eu descrevi de forma sucinta os sintomas dos 5 tipos de Mukhyarati. O Vrajanatha agora diz assim, por favor, explique Gaunarati no contexto de Aprakritarati. Então, a gente já viu que ele explicou os 2 tipos, que ele falou de 2 tipos de Rati, Mukhya, com suas múltiplas ramificações, esse é o principal. Então, agora é o segundo, que vai ser o secundário. O segundo vai ser o secundário, redundei. Então, tem o principal e o secundário. Então, esse vai ser o secundário, chamado Gaunarati. O Goswami diz assim, Gaunarati é um bhava especial que surge do vibhava, especificamente da excelência de Alambana, na qual ele é automanifesto por meio de um rati contraído. Ai, 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 ai. Então vamos lá, ler de novo. Então, esse Gaunarati é esse sentimento especial que surge do Vibhava. Você lembra? Vibhava, que é é o primeiro ingrediente de raça. Que é especialmente a excelência do Alambana. Então, nesses ingredientes de raça, dessa troca amorosa com Krishna, o primeiro elemento chama Vibhava. Esse Vibhava, ele é dividido em Alambana, né? Que se subdivide em Ashraya e Vishaya. E que é automanifesto por meio de um sentimento contraído. Os 7 desses sentimentos são a comédia, o riso, Hasya, ele botou aqui como comédia, Vismaya, que é você ficar atônito, né, maravilhado, entusiasmo, compaixão, ira, medo e desgosto. Krishna Bhava é possível nos primeiros 6 Gunabhavas. Né, o desgosto ele fala que não incluiu aqui. Do ponto de vista de raça, o 7º Rati, que é desgosto ou reprovação, né, repulsa, que os Bhaktas sentem pelo corpo material, né, e suas atividades, surge quando aparece o Shuddharati. A palavra Rati tem sido usado para sentimentos tais como raça, que é rir, né, por causa da combinação com Paratarmukhyarati, que ele já mencionou. Embora eles sejam diferentes do Swartarati de Shuddha Sattva. Você lembra que a gente falou isso antes? Que ele fala que existem esses outros 2 tipos, Swarta, né, que é um que ele usufrui por si mesmo, e o outro é que percebe os sentimentos de outrem. Meio complicadinho, né? Mas tudo bem. Na verdade, o ideal aqui, quando a gente sentir tudo isso, né? Entender que nem você, até nesse mundo, né? Você não dá para entender o sentimento de outrem. Então, é por isso que eles são referidos como o riso, ficar atônito e assim por diante. Algumas vezes, esse sentimento secundário, tais como o raça, o sorriso, alcançam um status permanente em alguns bhaktas, mas geralmente isso não ocorre. Eles são, portanto, referidos como ocasionais, né? E é por isso que ele não se manifesta como se fosse um fluxo corrente. Em certas circunstâncias, eles ficam tão fortes que eles podem até subjugar
o seu Shuddharati natural estabelecer sua própria supremacia. Aí o Vrajanatha fala assim, ó, 8 tipos de bhava, tais como Sringara. Sringara, eles põem como ornamentar alguém, ficar ornamentando alguém. Asa, que é sorriso, Karuna, misericórdia, foram também enumerados na literatura poética desse mundo. A gente falou, né? Você lembra? O Alankara Shastra. Agora eu posso entender que o Vibhava, desse tipo de bhava, somente pode ser visto é, é, somente pode ser visto como belo no raça insignificante entre um Nayak, entre um herói e uma heroína. Ou seja, o que acontece aqui que ele está falando? Esses sentimentos, se não me engano, Bharata Muni, ele é autor de várias de escrituras, de dramas, de peças teatrais, né? Então ele é muito bom nisso, e você vai ver tudo isso aqui, esses termos, nessa obra de Bharata Muni, né? Só que ele fala de encenações, né? Assim como, digamos, Shakespeare, ele explora as paixões do ser humano, né? Então, isso tudo, na verdade, se baseia, óbvio que não na escritura exatamente, mas é aquela história que esse mundo é um reflexo do mundo transcendental. Então, todos esses sentimentos são refletidos aqui, essa gama de sentimentos. Né? Às vezes você gosta de uma pessoa, mas você briga com ela e fala, bom, por que eu briguei se eu gosto dela? Tem os ciúmes, né? Tem as desconfianças, tem hora que você ri porque o amado ou a amada falam alguma coisa, tem hora que você fica, né, às vezes pula muito rápido de uma coisa para outra, né? Eu te amo, que aconteceu alguma coisa, eu te odeio, ou ao contrário, eu te odeio, eu te amo. Quem já teve relacionamento sabe como é que é isso, como as coisas mudam. Tem aquele sentimento meio basicão que você tem, mas as coisas vão mudando e elas vão incrementando, ou não, no nosso caso, né, no caso deles, isso sempre incrementa o amor por Krishna. Aqui é o contrário, as coisas vão desgastando. Não tem agora, né? Tem os psicólogos só de casal, estou com um relacionamento desgastado, tem a rotina, tem não sei o que lá, ele já não olha mais para mim, não sei o que lá, ou seja, a tendência aqui é decrepitude, como tudo, né? O corpo vai se tornando decrépito, assim por diante, só que lá mesmo, como é o reflexo, lá é o contrário, todas essas coisas aqui, elas vão aumentando o amor que as pessoas têm por Krishna, né? Então ele continua assim. Ele falou, isso não ocorre, esse sentimento que ele está falando aqui, no lugar do Vraja, de Vraja, que é transcendental, na qual a alma pura ela é ativa. As atividades da mente não podem alcançar essa atmosfera. Portanto, os Mahajnas, os grandes santos, decidiram que Rati é o Staibhava, né, aquele sentimento fixo, e que ele é dividido em Mukhya Bhavas, em 5 tipos de Mukhya Rasa, e em Gauna Bhava em 7 tipos. Essa classificação é apropriada. Agora, por favor, bondosamente, descreva os sintomas desse acerate, desse riso. Goswami fala assim, o despertar, o alvorecer de Haserati é o desabrochar do coração devido a um embuste cômico de palavras, de aparência ou atividades. Seus sintomas são você abrir os olhos e começar a tremer o nariz, os lábios e a cabeça. Este riso é chamado de Hasyarati. Somente é chamado de Hasyarati, né? Quando ele é nutrido pelo esse sentimento contraído e surge de atividades relacionadas a
Krishna. Eu não tive tempo, mas eu vou ter um livro, né, o Jalal Lamani. Aliás, esse livro, acho que eu não sei, eu perdi. Eu vou ver se ainda tenho ele. Que ele dá exemplos disso, que fica melhor para a gente entender. Eu não peguei isso, né? Que fica assim só em palavras e ele fala alguns trechos. Ah, Radharani fez isso e riu, sei lá o quê. Né? Tem ocasiões que vão, vai ficar melhor, a gente vai visualizar melhor isso aí. Às vezes, às vezes Radharani, Hare Krishna, teve uma ocasião que Radharani fica muita raiva de Krishna, que é humana, que é um sentimento transcendental, né, o fluxo de prema, e ela fala, não quero encontrar Krishna de jeito nenhum, Krishna tenta de todos os jeitos, não consegue, fala, pô, cerco tá difícil, como é que eu vou quebrar, né, que eles chamam de broken man, como é que eu vou passar essa barreira aí, que Radharani está muito chateada comigo, ele deu uma vacilada ali com Radharani, e ele fica muito triste, e ele se encontra com o Yoga Maya. Yoga Maya fala, bom, meu neto, sabe que vó sempre passa a mão no netinho. E fica muito triste, o que está acontecendo? Aí fala, olha, eu acho que eu dou um jeito de você conseguir falar com ela. Né? E disse para Krishna se vestir como uma varredora de rua. Ele já foi na Índia ver que esses varredores de rua, eles usam às vezes um pano, porque levanta muita poeira, eles usam um pano aqui. Então não dá para ver direito a pessoa. Tem os que usam até um pano na cabeça e aqui. Parece até aqueles piratas começam assim, aquela coisa antiga. A gente vê isso na rua, né? Aí fala, você se veste como varredora de rua, e ninguém, né, varredora de rua, ninguém repara muito, não. Você fala, é sujo, sujo. E fala para ela, ó, veste aí. Aí Krishna fica animado, se veste de varredora. E ele vai onde as meninas estão, né? Radharani está conversando com Lalita, Vishaka, conversando de Krishna, né? Ela não quer ver, mas só fala, esse garoto é assim, não presta, não. E também, de novo, quem já foi para a Índia vê que tem aquelas as vassouras que tem umas piaçavas fortes, parece até uma vassoura de bruxa que a gente vê nos filmes, né? E começa assim, né? Krishna já chega perto, ninguém repara, uma menina, e as meninas conversando de Krishna, aí ouvem, aí conversa, daqui a pouco elas, que barulho é esse? Aí vem essa varredora de rua. Aí a Darlene acha que eles são bonitos. Bom, nunca vi um som de varrer rua encantador, chamando a atenção. Não, assim, a menina, quem, quem é você? Né? Aí Krishna disfarçando, pô, já chegou perto. Né? Ah, não, não foi ninguém não. Não, mas eu nunca vi você aqui. Não, é que eu costumo varrer lá em Nandagram, lá onde Krishna está, onde Krishna se encontra no palácio os quintais ali do palácio do pai de Krishna. Aí varrendo assim, é mesmo, é. E olha, ó, me desculpa, mas eu vi assim, eu não sou ninguém, mas eu ouço tudo, né? Eu fico varrendo, ninguém repara em mim, mas eu estou vendo tudo. E Krishna não é assim, não. Vocês estão falando mal de Krishna, mas olha, eu conheço ele, eu varro o quintal da casa do pai dele, então eu sempre vejo Krishna. E ele não é essa pessoa que vocês estão falando. Não, ele é um bom menino. Inclusive, ele te ama muito, ele gosta muito de você. Às vezes estão varrendo, e quando ele vê um lótus dourado, assim, Krishna sai correndo, esquece tudo, sai correndo. Aí quando vê, fala assim, ó, vê o lótus dourado, vê que não é você, ó, fala assim, Radhe, oh, Radhe, Radhe, Radhe. Né? Quando ele vê qualquer coisa para ele, lembra você. Então, olha, me desculpa, mas ele não é assim, ele te ama muito.
né? Às vezes ele não pode encontrar com você, surgem outras coisas, mas ele gosta muito de você, né? Aí Radharani já amolece. Só que Lalita, que é espertinha, né? Ela repara que Krishna, ele botou a roupa em cima da roupa dele. Então, numa abazinha, ali na borda da saia, ela vê que tem uma roupa, um dote, que Krishna costuma usar. Ela fala, já pensa assim, e ela comunica, como ele está falando, ela comunica, ela não fala com Radharani, mas só dá aquela olhadinha para Radharani, né? E fala assim, ó, né? Radharani já, tipo, ó, é Krishna. Aí Radharani, só que Radharani já tá em outra onda, já ficou, aplacou tudo aquilo ali, ela ouviu Harikata e já sabe o que tem que fazer. Aí ela fala assim, legal, então vamos fazer um negócio, realmente você me confessou que Krishna, ele me ama e tudo, faz um negócio então, vai buscar ele agora. Eu já não estou mais com raiva dele, busca ele agora e diz que inclusive para ele, que eu vou dar um presente para ele. Aí Krishna, disfarçado ali, fica todo alegre, sai correndo. Correndo, troca de roupa e volta. Krishna volta. Aí ele fala: Olha, eu encontrei com a varredora de rua e ela mandou eu vir para cá. Né? Aí todo mundo, Radhe. Inclusive, ela me falou que você vai dar um presente. E Krishna pensou, ela vai me dar uma bitoca no rosto, vai me dar uma guirlanda, né? A gente vai passear juntos. Aí ela disse, sim, eu vou dar um presente para você. Lalita, por favor, traz o presente de Krishna. Ela traz uma vassoura. Fala, ó, Krishna, agora tu vai varrer tudo aqui pra gente. Aí Krishna começa a varrer e todo mundo começa a rir. E as meninas, Jai Radhe, Jai Radhe. Aí eles riem, 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 né? Então, esse é o exemplo de uma Hasyarat transcendental, né? Que acontece várias coisas, existiu esses sintomas que a gente vê aí, né? Isso no alto nível que é de Radharani. Então, o Jalanilaman, ele conta, às vezes, umas coisas, às vezes são trechos de histórias que falam isso, né? Para quebrar a aridez aqui. Ai, ai. Radharani sempre dá umas broncas em Cristo, né? É bem legal. Vamos lá. Então, voltando aqui, são 7h22. O Radhanatha assim, fala assim, ó, por favor, me fale sobre os sintomas de Vismayarati, de ficar atônito, assombrado, né, no sentido, né, maravilhado. O que é isso? Goswami fala assim, a transformação do coração, no coração, né, que ocorre quando alguém testemunha algo incomum, chama-se Vismaya. E este Vismaya, chamado Vismayarati, quando está relacionada a Krishna. Neste Vismayarati, Anubhavas são manifestos, tais como olhar, assim, com o olho, ó, a gente olha com o olho, né? Muito aberto, expressões tais como uá, uá, eles põem aqui, que é ó, e o arrepiar, ficar arrepiado. O Radhanatha pergunta quais são os sintomas de Utisarra Rati, Utisarra, Uti para cima, né? Entusiasmo. Goswami diz que Utisarra é o apego firme da mente para realizar tão logo possível uma grande tarefa cujos frutos são louvados pelos sábios. Ele é caracterizado pela urgência, o abandono da paciência, o esforço tremendo e assim por diante. Né? A gente até fala, né, Mahotsava. Krishna Mahotsava. Utsava a gente traduz como festival, Mahotsava, o grande festival. Né? É até legal que a gente não faz o festival, né? Ut para cima, Sarra é junto, né? Sarra junto, Sarraja. Então é porque a gente está junto com os seres mais elevados. Então
Essa é festa, na verdade, né? A gente ficar junto com esses seres super elevados, externamente vai acontecer a glorificação, né? Krishna Mahotsava, Radha Mahotsava e assim por diante. Radhanata diz ainda, perguntando, na verdade, quais são os sintomas de Krodha, Rati, Krodha quer dizer viva, né? É a ira. E Goswami diz que esse é o queimar do coração que surge devido a um bhava incompatível. Em Krodha, né, nessa raiva, uma pessoa experimenta transformações tais como é, ficar carrancudo, ficar com os olhos avermelhados. Quais são os sintomas de Bhayarati? Vrajanata pergunta, e Goswami diz que Bhaya quer dizer medo, é o excessivo agitação do coração que ocorre quando a gente, as pessoas, testemunha uma cena terrível. Os sintomas são esconder-se, secura do coração, o esforço de correr, né, e para fora, são características desse sentimento. E Vrajanatha, por favor, fale sobre os sintomas de Jugupsa Rati, que é sentir um desgosto, né? Então ele diz que esse aí é a contração ou ficar, né, tímido, né? Você se contrai, fica meio, né, introspectivo, que ocorre ao ver, ouvir ou lembrar de coisas detestáveis. Seus sintomas incluem cuspir, né? Ficar com face meio distorcida, né? E vocalmente expressar desgosto, né? Aí ele põe aqui ti, expressão lá da Índia. Eles somente são aceitos como Rati quando eles são favoráveis a Krishna. De outra forma, eles são apenas sentimentos mundanos, humanos, né? Radhanatha diz assim, quantos bhavas existem, todos juntos ali em Bhaktirasa? Goswami diz que existem 8 Taibhavas, 33 Sancharibhavas, que são aqueles que vêm e vão, né? E 8 Sattvika Bhavas, fazendo total de 49 bhavas. Se estes bhavas fossem mundanos, né, para Krita, eles seriam plenos de felicidade e tristeza que surgem dos 3 gunas. Porém, se eles são manifestos em relação a Krishna, eles são transcendentais, chamados aprakrita, e consistem num ananda, né, numa bem-aventurança plena, além das qualidades materiais, né? Então, quando a gente se refere a Krishna como Nirguna, né, teve um curso aí que eu dei no sábado, a gente estava falando sobre isso, né, que quando a pessoa pensa, às vezes, que é Nirguna, é que não tem nada, mas, né, está relacionado, na verdade, os gunas originais, eles se encontram no mundo transcendental, né, que é o reflexo dos gunas. A gente sempre fala que guna quer dizer laço, que os gunas empurram a gente para um lado, empurram a gente para o outro, né? Então lá esses sentimentos, os gunas transcendentais, eles empurram para Krishna, né? Estão empurrando, são laços amorosos. Uma vez até Lakshmi, em Jagannatha Puri, quando ela fica com raiva que Jagannatha não volta, é, ela vai com suas servas e prendem vários servos de Jagannatha com as cordas, né? Só que são cordas amorosas. E ele continua dizendo que mesmo o desespero, na verdade, a depreciação é composta de imensa felicidade quando está relacionada a Krishna. Sri Rupa Goswami diz que Krishna e seus bhaktas, encabeçados por suas consortes amadas, são a causa de Rati como Alambana. De novo, né? Rasa é dividido em 4 ingredientes, e o primeiro é
Vibhava, que é subdividido em Alambana. Os Sattvika Bhavas, tais como ficar estamba, parado, atônito, né, são as atividades de Irati. E os Sancharibhavas, começando com autodepreciação, Nirveda, são assistentes desse Irati. Quando o Rasa desperta, as transformações não são chamadas de a causa, o efeito ou assistente. Ao contrário, são chamados de Vibhava e assim por diante. Panditas, ou seja, eruditos, deram a esse nome, né, Vibhava, por causa porque ele implanta Vibhava no Rati da qualificação para se tornar especificamente desfrutável. Vibhava pode ser um Bhava Vi, acentua a outra palavra. É um Bhava muito profundo. Nritya, dançar e assim por diante, são chamados de Anubhava, porque eles iluminam esse sentimento implantado após eles terem expandido, né? Então, tem um sentimento X que vai ocasionar certas transformações, digamos assim, externas. Nessa eu estou feliz, eu começo a dançar. A dança ela surge por uma coisa interna, com um sentimento interno, né, um bhava interno. E o bhava externo, no quer dizer aquilo que segue esse sentimento, é que você começa, estou feliz, né? Estou dançando. Então, tudo começa de dentro para fora, por sentimentos internos. A gente está triste, a gente fica cabisbaixo, está alegre, né? Acontece alguma coisa por dentro, chora, seja de alegria, seja de tristeza, e assim por diante, fica arrepiado, fica com medo, né? Tudo são expressões internas. Por isso que os yogis, às vezes, eles querem anular tudo isso, porque eles ficarem impávidos, né? Impassíveis, ali ficaram, passivos não, impávidos mesmo. Não teriam demonstrado nenhuma emoção, que para eles seriam justamente no movimento dos gunas. Então é difícil para o pessoal Adwaita entender essas emoções de Krishna, né? E dos seus companheiros, né? Os Sattvika Bhavas são chamados assim porque eles fazem surgir Sattva. Sancharibhavas são aqueles que fazem os ratis, esses sentimentos implantados e iluminados, encantarem numa variedade de modos por transmitir os bhavas transitórios, tais como Nirveda. Então, Sanchari é como se fosse ondas, né? Sanchari, algo que leva a algo, né? Que tem movimento, ou seja, que eles incrementam esses outros sentimentos, né? Eu posso estar super alegre, né, como a gente falou, e vem alguém com uma notícia também, eu fico mais alegre ainda, que me alegre. Então ele incrementa aquilo que já está acontecendo. Eu estou triste, eu me lembro que uma vez eu estava assim, a menina, a moça começou a contar o negócio dela ali, uma miséria, eu fiquei, ai meu Deus, eu estou mais triste. Não. Então são os sancharis, são ondas que vêm, mas depois passou aquilo, se você está. De acordo com os Bhaksas, que são, sorry, de acordo com os Bhaksas, que são bem versados em poemas, em dramas, né, em peças teatrais relacionadas a Bhagavan, Vibhava e assim por diante, são causas fundamentais de serviço transcendental. De fato, esses sentimentos, como parte de Irati, são, por sua própria natureza, o vilasa de Mahabhakti, né? Vilasa em geral é brincadeira, você brincadeira. E eles têm a qualidade de serem distintos
de um Swarupa, de uma natureza inconcebível. Shastras, tais como Mahabharata, descreve-nos como além da razão. E também estabeleceram que é inapropriado você argumentar sobre o hospedeiro desses bhavas, que estão além da contemplação racional. Que é como a gente estava falando, né? Não dá para a gente entender isso por meio de razão. Então, é a devoção, é a entrega e tudo que isso vai sentir. Ele vai acabar sentindo isso. Gurudeva ele dava um exemplo de uma moça, né, na Índia, assim, que casou e ela perde o marido, né? O marido morre bem cedo e ela está super triste. E entram várias meninas, só que a maioria das meninas casadas, e elas, não, meus sentimentos, aquela história. Então, mas quando chega uma moça que também perdeu seu marido recentemente, ele fala assim que uma olha para a outra e elas sentem, né, uma coisa, elas criam aquela empatia porque elas sentem a mesma coisa. As outras, óbvio, estão tristes, mas elas não sentem aquilo ali porque não sentiu, né? Não aconteceu isso com elas, nessa vida, pelo menos. É óbvio que isso é uma analogia. E ele diz assim que não precisa nem falar. Quando a que perdeu o marido, né, um pouco mais cedo que a outra, só de elas se olharem, uma já sente o que a outra sente. Né? Então, nessa mesma coisa é assim, né? Aqui também. A gente estuda e tudo, tenta entender, mas não dá para viver, né? A gente tem que viver isso. E para viver, a gente tem que, talvez ainda viver algumas vidas, para vivenciar isso aqui, né? Só quando a gente chega no estágio mais elevado, né? Esses tátuas, né, essas verdades, estão além de Prakriti, dos gunas, são atintya tátuas, são inconcebíveis, atintya quer dizer inconcebível pelo chitta, pela minha mente, pelo meu coração ainda. Rati, que é parte do rasa tattva inconcebível, encanta a mente. Na verdade, ele implanta Vibhavita, o Rupa de Krishna, e assim por diante, dentro de si mesmo. E é por isso que ele nutre a si mesmo juntamente com o Vibhava e assim por diante. O Rati ilumina as qualidades de Krishna, tais como sua forma, que são a morada de todos os tipos de doçura. Consequentemente, quando o Rupa e outras qualidades de Krishna são desfrutados, eles expandem o próprio Rati. Por isso, Vibhava, Nubhava, Satvika, Vyabhicharibhava assistem, né, ajudam Rati. E Rati também nutre esses bhavas. Ou seja, esses sentimentos, eles vão se autonutrindo e nutrindo aos outros mesmo. Todo esse conjunto, esse conglomerado de sentimentos, né, tem os que se autonutrem e outros que nutrem a outros, e é uma química que vai acontecendo, né, tudo por causa desse amor que tem por Krishna. Seja o sorriso, o desgosto, o medo, né, tudo isso vai conspirar para o amor por Krishna aumente cada vez mais, como a gente explicou aqui nesse mundo, né? Que tudo aqui vai conspirar para que a gente fique mais apegado a esse mundo, né? A gente vai, né, criando, né? São emoções, o importante é que muitas emoções eu vivi, né? A gente tem um grande apreço por emoções, né? A pessoa vai viajar, vai para outros lugares, e ela quer sentir coisas diferentes, que deem valor à vida dela, né? Quer ter relacionamento diferente, conhecer gente nova, né? Para ter essa troca, não, e depois fala, não, eu senti isso, experimentei aquilo, né? Foi muito legal, são pessoas especiais que eu conheci, isso eu vou guardar comigo, os sentimentos, né? Quando eu estive sozinho lá no Saara, vi aquela imensidão, né? Então, na verdade, isso é uma ansiedade por conhecer, né, tudo,
conhecer Krishna. Tem essa busca, às vezes, da pessoa, né, uns mais, outros menos, de ter essas emoções, sentir, né, é uma saudade ontológica, digamos assim, é uma saudade do eu, de querer conhecer Krishna, que Krishna é tudo. Então, tem pessoas que vivem viajando, né, viajando, querem conhecer mais e mais países, alugam carros, querem viajar e sentir, que são as corruptelas das Shaktis de Krishna, né? Sandini, Ladini e Samvit. Né? Ladini, o cara quer experimentar todos os prazeres do mundo. Que prazer? Ladini é o prazer de você ver Krishna. Samvit é a energia de conhecimento de Krishna, que eu quero conhecer tudo, ou estudar tudo, ou, como a gente está falando, sair pelo mundo, ter experiências. Né? E o Sandini é, é um pouco diferente, que o Sandini é você se estabelecer em algo. Né? Ou seja, eu quero saber estabelecer no meu emprego, no meu relacionamento, e assim por diante. Então, essas três principais energias de Krishna, né, quando elas, digamos assim, elas tocam a matéria, digamos assim, né, só para ser didático, se refletem nisso na gente. Então, a gente vive nessas três coisas, né, buscando esse conhecimento, buscando essa alegria e, ao mesmo tempo, essa estabilidade. Só que não acontece, né? Então, peraí. Acho que a gente vai acabando por aqui, porque eu acho que é muita coisa, né, que está surgindo aí. E vamos ver, deixa eu até guardar aqui. Se der, né, se eu conseguir da Índia, a gente lê. Eu vou levar o Devadharma no e-book, vou ver onde parou e vou ver se a gente. Ou faz uma coisa diferente também, né? Vai nos lugares onde isso aconteceu. Vai depender do tempo, do fuso. Por isso que fala confuso, né? O cara tá confuso porque o cara tá confuso. Não, o cara tá confuso. Confuso horário, que lá são 8 horas e meia a mais. Então, às vezes fica meio. E como tem muitas atividades, às vezes, né, até uma hora compatível, mas está numa hora de outra atividade lá e espero que seja bem intenso tudo isso. Aí vamos ver, né? Mas, então, obrigado aí. Qualquer coisa a gente vai tentar fazer umas coisinhas, pelo menos umas coisas curtas. Né? O Neida, Neida. E tem umas aulas maravilhosas. É um rapaz que é muito bom, o Vaishnava. Ele é muito bom. Ele dá umas aulas, assim, cai o queixo. Né? Aí vamos ver. Então, eu vou pedir para os Vaishnavas dar as suas bênçãos para que eu possa absorver alguma coisa lá, né? Ver se eu consigo absorver. Então, preciso das bênçãos dos Vaishnavas, por favor, me dê essas bênçãos. Para que eu Boa possa viagem, usufruir. Prabhu. Obrigado, Roger. Então, já ganhei a benção do Prabhu ali, já está. Estou com um pontão já. É bom o negócio. Né? E espero que vocês um dia também vão lá, né? Quem Sim. sabe ano que vem. Não? Oh, Possa estar junto lá, cantando. Vai ser bem interessante. sim. Ok, então, gente, muito Obrigado, obrigado. Prabhu. Desculpa qualquer coisa Obrigado, e senhor. Muito obrigado Radhe, mesmo, viu, Radhe. Prabhu? Eu que agradeço. Esperamos notícias em breve. Haribol. Opa, se Deus Obrigada, quiser. Prabhu. Boa, boa Deixe viagem. Radhe, Vassana, obrigado. Radhe, Radhe. Radhe.